Olá, bom dia amigos. Através desse vídeo eu irei apresentar a vocês uma aula completa de como se trabalhar com aguarelas, as técnicas e métodos utilizados na elaboração desse trabalho. Eu utilizarei como modelo a foto da presidente brasileira Dilma Rousseff, né? Da qual nessa aula apresentarei não só imagens de vídeos, como também fotografias, explicando passo a passo todo o procedimento na elaboração dessa pintura. As aquarelas elas foram criadas pelos chineses há cerca de 2000 anos atrás e consistem em pigmentos de tintas suspensos ou diluídos em água. Portanto, ela é encontrada no mercado sobre duas formas distintas, em tubos e em pastilhas. Ambas possuem o mesmo tipo de aplicação, ou seja, é necessário um pincel evidentemente específico, de boa qualidade, na qual você irá procurar absorver a água e diluir depois essa tinta, tanto seja ela em pastilhas ou em tubos. A diferença com relação a essas pastilhas e tubos é que na realidade a tinta que se encontra nos tubos já vem praticamente diluída, né? Já vem em forma de creme, facilitando um pouco o trabalho. Enquanto a de pastilhas, evidentemente você vai ter que executar esse processo, né? De forma mais intensa. Para esse trabalho utilizarei as aquarelas em forma de pastilhas, aquarelas essas que se encontram dentro de um pequeno estojo, do qual fornece cores, o bastante cores suficientes para se executar um trabalho em aquarela. Bem, acredito que vocês queiram me interrogar com relação qual a melhor aquarela para se trabalhar em tubos ou em pastilhas. Eu prefiro, particularmente, embora já trabalhei muito no início, eu trabalhava com tintas e aquarelas em tubos, mas prefiro trabalhar com as pastilhas porque você, ao abrir um estojo, você tem ali acesso a todas as cores e de forma rápida, simples e não necessita estar abrindo tubos e retirando determinadas tintas, colocando numa palheta, porque para se trabalhar com as tintas e tubos é necessário também você ter uma palheta para colocar essas mesmas tintas, né? E não é necessário essas palhetas. O próprio estojo que compõe as aquarelas em pastilhas já possui ao lado um espaço do qual você, a partir do momento em que dilui a tinta, poder efetuar misturas com as demais. Ou seja, é tudo uma questão de comodidade, né? Tanto não há diferenças em termos de resultados finais de aplicação. Portanto, se vocês encontrarem no mercado com maior facilidade as aquarelas em tubos, será a mesma coisa, não fará tanta diferença assim. Como eu disse, apenas uma questão de comodidade e preguiça de estar abrindo e fechando tubos, no caso toda vez que acaba de retirar uma determinada tinta. Outro detalhe é com relação aos pincéis. Há no mercado uma infinidade de pincéis, mas se tratando da aquarela, os pincéis têm uma especificidade que se resume na qualidade da ponta do pincel. Ou seja, além de ser um pelo macio, há pincéis no mercado feito a partir de pelos de marca, pelos de coelhos, ou seja, uma infinidade, e há também de nylon. O importante com relação ao pincel é que ele possa ter uma ponta fina, do qual você possa trabalhar tanto em traços, em pinturas, em efeitos largos, trabalhando com a lateral do pincel, como se tratando de traços finos, né? Que aí você evidentemente irá utilizar a ponta do pincel. Portanto, há pincéis específicos para cada área, para pintura a óleo e para aquarela. E quando você for efetuar uma compra por uma loja,
procure definir bem o tipo de técnica que você irá utilizar e que no caso irá se tratar de pinturas com aquarelas, para de repente o vendedor não tentar de passar um pincel que seja apropriado para o óleo, são coisas completamente diferentes. No caso a pintura a óleo, os pincéis eles são mais duros, né? Oferecem uma rigidez maior, que é justamente derivado à aplicação. Quanto à aquarela, vamos trabalhar apenas com água, é uma aplicação extremamente suave e por isso a necessidade de ser um pincel extremamente macio. Há um detalhe que geralmente identifica os artistas que trabalham com aquarelas no momento em que eles vão comprar um pincel de aquarela, né? Os vendedores, às vezes, aqueles mais observadores, conseguem detectar isso, que é, ao você apanhar o pincel, nós temos a tendência, nós artistas, de verificarmos logo como é que estão as condições da ponta do pincel e temos o hábito de colocá-lo na boca, simplesmente fazer e observar o resultado final. Os pincéis, como se encontram lá nas lojas guardados durante muito tempo, pode ocorrer alguns casos em que o pelo fica espalhado, fica arrepiado, e ao colocar na boca você simplesmente com a saliva acaba por umedecer o pincel e colocá-lo na sua posição original, e a partir daí você consegue ver se a ponta está bem feita, se está com a qualidade o suficiente para se efetuar traços finos. Portanto, como eu disse antes, é uma forma de alguns artistas que vão comprar, que trabalham com aquarelas, que vão comprar os seus pincéis, é um hábito muito comum, e observar parece um pouco anti-higiênico, mas sem dúvida eu garanto a vocês que é uma forma bem prática de saber se o pincel está com uma ponta bem afinada, e se trata de um pincel, né, de qualidade. Agora, pronto, nós então temos já, e com relação às marcas, há uma infinidade, eu não vou especificar porque, pronto, são tantas, e embora haja pincéis caríssimos de marcas, tipo Van Gogh, Rafael, marcas caras, também é possível encontrar no mercado pincéis baratos, de marcas nacionais e que tem também uma excelente qualidade. Portanto, não é necessário gastar milhões, né, com uma forma de falar, não é necessário gastar tanto dinheiro com a aquisição do pincel, quando se é possível encontrar, desde quando ele obedeça a essas características que eu apresentei, que com relação à maciez e uma ponta fina, para que depois você possa criar os traços finos, contornos, né, sem ter aquela necessidade de estar constantemente trocando de pincéis. No caso, é possível pintar todo um retrato usando apenas um pincel. Desde quando? No caso, esse pincel que eu tenho nas mãos, trata-se de um número 8, um Milan, por sinal um pincel muito barato aqui, mas tem uma excelente qualidade. E tem uma ponta fantástica, finíssima, como também, como é o número 8, possui bastante pelo, que possibilita também, usando a lateral, criar largas manchas, né? É possível pintar envolvendo um bom espaço. Portanto, agora que já... E uma coisa também que vale a pena acrescentar, procure sempre, quando acabar de trabalhar com o seu pincel para aquarela, utilizar um protetor, tipo esses tubos plásticos, para que o pincel, depois de guardado, não fique pronto, jogado num canto dentro da sua gaveta, e que possa fazer com que o pelo venha constantemente sofrendo atrito com o interior da gaveta e constantemente deixando meio arrepiado. Isso acaba por se estragar o pincel. Portanto, uma proteçãozinha não faz mal nenhum. Acabou de utilizar, lava o pincel, utiliza um lenço de papel, um papel higiênico para efetuar a limpeza, e coloca o plásticozinho, e ele fica protegido e fica pronto para o próximo trabalho. Eu disse com relação ao papel, ao lenço de papel,
O lenço de papel, assim como o papel higiênico, é um componente essencial no momento que você estiver trabalhando com aquarela. Porque ao você usar o pincel para absorver a água e depois diluir a tinta e aplicar sobre o papel, há situações às vezes que vai um pouco vai muito diluído, vai com muita água, e é sempre bom o lenço de papel para efetuar, para absorver um pouco desse excesso de tinta ou de água, né? E uma coisa também muito importante como vocês podem ver no vídeo, quando se vai preparar a aquarela, assim como um desenho de um retrato a lápis carvão, primeiro é necessário preparar o esboço, né? Primeiro vamos fazer o esboço desse retrato para depois aplicar a tinta. Com relação a esse esboço, há pessoas, há artistas que já têm experiência e prática o suficiente para olhar para a fotografia, efetuar o desenho diretamente na folha, usando uma lapiseira, geralmente com um grafite no interior duro da série H, HB, para que não venha manchar muito, né? Porque se for um grafite muito macio, evidentemente os riscos serão mais intensos, mais fortes. E se for um grafite duro, os riscos não serão assim tão intensos, não deixará tanto grafite no papel. Portanto, será um desenho, um esboço suave. Portanto, há pessoas que apanham a fotografia e efetuam o desenho diretamente sobre a folha de papel. No caso, tem que ser também um papel específico para aquarelas. É outro dado também importante com relação à aquisição do papel. Há uma infinidade de papéis para aquarelas no mercado. Eu costumo utilizar um papel que é o Fabriano, 50% algodão, de uma gramagem em torno de 90 gramas, também um excelente papel. Portanto, uma das características do papel para aquarela, destinada às aquarelas, é que tem uma capacidade boa de absorção, ou seja, que contenha na sua fabricação algodão. E nesse caso o Fabriano possui 50%, como há papéis também que possuem 100% algodão. Esses têm uma capacidade de absorção extremamente forte e que para determinados tipos de trabalhos cria efeitos também interessantes, né? Enquanto esse Fabriano é moderado, não é assim com capacidade de absorção tão forte, e que isso possibilita dá uma vantagem de efetuarmos às vezes determinadas correções, né? Porque, por exemplo, se o papel é 100% algodão, a absorção é mais rápida. Vamos supor que você não esteja satisfeito com determinada cor ou tonalidade que tenha aplicado. Com o lenço de papel, você pode colocar sobre essa tinta que acabou de ser aplicada e absorver e fazer correções. Depois você pode pegar um pincel limpo, molhar, apanhar água, colocar por cima dessa parte que deseja corrigir, e esfregar com o pincel molhado com água e depois com o lenço de papel ir retirando. Com relação ao papel 100% algodão, não oferece tanta possibilidade em termos de correção, enquanto com o papel 50% algodão, como não absorve assim de forma tão rápida, não tão rigorosa, permite que você faça essas correções, né? Portanto, muita gente diz que porque pintar aquarela, o problema das aquarelas é que se falha determinada cor, uma determinada aplicação, não há formas de corrigir. Não é bem assim, né? Há formas de corrigir, e que é desta maneira que eu acabei de explicar para vocês. Evidentemente que não pode ser de um dia para o outro, chegar no outro dia, quanto mais tempo passar, mais a tinta vai secar sobre o papel, vai ficar bem introduzido na folha do papel e vai dificultar. Mas se essa aplicação é recente, com o pincel embebido em água, você pode esfregar essa área e com o lenço de papel ir retirando esse excesso de tinta.
Bem, com relação, voltando de novo ao papel que eu utilizo aqui no caso, é o Fabriano. Tendo o papel em mãos, você vai colocar esse papel numa prancheta, numa mesa, e vai prender as pontas utilizando uma fita adesiva, no caso, como chamamos no Brasil, um durex, ou outro tipo de fita qualquer, contanto que você mantenha o papel esticado, né? Para durante a execução da pintura ele não venha a ficar rugoso ou criar deformações, porque é natural, já que é um papel formado que tem como componente o algodão. Ao ser molhado ele começa a criar ondas, a ficar enrugado, e isso cria uma certa deformação. Enquanto se tiver com as pontas presas, né, como vocês podem verificar nas fotos, se tiver com as pontas presas, isso manterá o papel imóvel e te dará mais possibilidade de trabalhar numa área lisa, né, sem ter que aquela desagradável situação onde está subindo e descendo irregularidade sobre o papel. Bem, voltando ao esboço, o esboço sobre o papel. Como eu disse, há artistas que fazem isso diretamente. No caso, evidentemente, vocês estão começando agora, você pode exigir esse tipo de experiência. Mas eu costumo ensinar aos meus alunos algumas técnicas para efetuar o esboço de forma mais rápida e que a qualidade também fica excelente a partir do momento que você execute, faça, no caso, cumpra os procedimentos de forma correta. Olá, bom dia amigos. Através desse vídeo eu irei apresentar a vocês uma aula completa de como se trabalhar com aguarelas, as técnicas e métodos utilizados na elaboração desse trabalho. Eu utilizarei como modelo a foto da presidente brasileira Dilma Rousseff, né, da qual nessa aula apresentarei não só imagens de vídeos, como também fotografias, explicando passo a passo todo o procedimento na elaboração dessa pintura. As aquarelas elas foram criadas pelos chineses há cerca de 2000 anos atrás e consistem em pigmentos de tintas suspensos ou diluídos em água. Portanto, ela é encontrada no mercado sobre duas formas distintas, em tubos e em pastilhas. Ambas possuem o mesmo tipo de aplicação, ou seja, é necessário um pincel evidentemente específico, de boa qualidade, na qual você irá procurar absorver a água e diluir depois essa tinta, tanto seja ela em pastilhas ou em tubos. A diferença com relação a essas pastilhas e tubos é que na realidade a tinta que se encontra nos tubos já vem praticamente diluída, né? Já vem em forma de creme, facilitando um pouco o trabalho. Enquanto a de pastilhas, evidentemente você vai ter que executar esse processo, né, de forma mais intensa. Para esse trabalho utilizarei as aquarelas em forma de pastilhas, aquarelas essas que se encontram dentro de um pequeno estojo, do qual fornece cores, ou bastante cores suficientes para se executar um trabalho em aquarela. Bem, acredito que vocês queiram me interrogar com relação qual a melhor aquarela para se trabalhar em tubos ou em pastilhas. Eu prefiro, particularmente, embora já trabalhei muito no início, eu trabalhava com tintas e aquarelas em tubos, mas prefiro trabalhar com as pastilhas porque você, ao abrir um estojo, você tem ali acesso a todas as cores e de forma rápida, simples e não necessita estar abrindo tubos e retirando determinadas tintas, colocando
numa palheta, porque para se trabalhar com as tintas de tubos é necessário também você ter uma palheta para colocar essas mesmas tintas, né? E não é necessário essas palhetas. O próprio estojo que compõe as aquarelas em pastilhas já possui ao lado um espaço do qual você, a partir do momento em que dilui a tinta, poder efetuar misturas com as demais. Ou seja, é tudo uma questão de comodidade, né? Tanto não há diferenças em termos de resultados finais de aplicação. Se vocês encontrarem no mercado com maior facilidade as aquarelas em tubos, será a mesma coisa, não fará tanta diferença assim. Como eu disse, é apenas uma questão de comodidade e preguiça de estar abrindo e fechando tubos, no caso toda vez que acaba de retirar uma determinada tinta. Outro detalhe é com relação aos pincéis. Há no mercado uma infinidade de pincéis, mas se tratando da aquarela, os pincéis... Olá, bom dia amigos. Através desse vídeo eu irei apresentar a vocês uma aula completa de como se trabalhar com aguarelas, as técnicas e métodos utilizados na elaboração desse trabalho. Eu utilizarei como modelo a foto da presidente brasileira Dilma Rousseff, né? Da qual nessa aula apresentarei não só imagens de vídeos, como também fotografias, explicando passo a passo todo o procedimento na elaboração dessa pintura. As aquarelas elas foram criadas pelos chineses há cerca de 2000 anos atrás e consistem em pigmentos de tintas suspensos ou diluídos em água. Portanto, ela é encontrada no mercado sobre duas formas distintas, em tubos e em pastilhas. Ambas possuem o mesmo tipo de aplicação, ou seja, é necessário um pincel evidentemente específico, de boa qualidade, na qual você irá procurar absorver a água e diluir depois essa tinta, tanto seja ela em pastilhas ou em tubos. A diferença com relação a essas pastilhas e tubos é que na realidade a tinta que se encontra nos tubos já vem praticamente diluída, né? Já vem em forma de creme, facilitando um pouco o trabalho, enquanto a de